Meus queridos, ontem nós estivemos aqui na igreja compartilhando um pouco da palavra de Deus com a igreja depois de 5 meses. E houve uma série de problemas técnicos e nós não conseguimos, então, ter uma qualidade boa da gravação que foi feita ontem aqui na igreja. Eu resolvi voltar aqui na igreja, hoje, segunda-feira, dia 3 de agosto, para regravar esse sermão, que eu considero um sermão assim muito valioso. Lógico, todo o ensino da palavra de Deus é valioso, mas esse sermão falou muito ao meu coração, eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Esse sermão originalmente foi pregado pelo reverendo Theo Elias, da Igreja Presbiteriana Betânia, dia 11 ou dia 12 de julho desse ano. Foi muito interessante a situação, porque numa ocasião faltou luz na Igreja Betânia e eles tiveram que improvisar lá para poder conseguir completar a pregação daquela palavra. E uma palavra que edificou muito a minha vida. E eu gostaria de compartilhar agora com vocês esta palavra que é baseada na história de Gideão. Aqui nós estamos numa sala que foi construída aqui na Igreja Presbiteriana do Tangará, onde nós temos toda terça-feira, quinta-feira e agora também na sexta-feira, atendimento psicológico oferecido aos moradores do nosso bairro. Então, é um serviço social que a igreja presta, né? Nós temos aqui na terça e na sexta-feira a doutora Diane Pinheiro, que é da Igreja Congregacional da Gamboa, aqui em Cabo Frio, e na sexta-feira o nosso irmão Abner Pires, que é da Igreja Presbiteriana de Casimiro de Abreu, que atuam aqui fazendo atendimento aos moradores do bairro e dos bairros vizinhos à nossa igreja. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 6. Nós vamos passear até o capítulo 8 nesse texto, né? E a história que nós vamos compartilhar com vocês, ela fala de uma realidade, né? Se você ver o capítulo 6 de Juízes, ele começa dizendo no seu primeiro versículo que por conta do pecado de Israel, que se afastou de Deus, Deus deixou que durante 7 anos, assim diz o texto, né? Fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso o Senhor os entregou na mão dos midianitas por 7 anos. Durante 7 anos, o povo de Israel sofreu profundamente na mão dos midianitas. Durante 7 anos, o povo de Israel teve problemas seríssimos, porque o que eles construíam era destruído, o que eles plantavam era destruído, o que eles conseguiam colher era roubado, né? E o texto vai nos dizer assim no versículo 3, porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele e contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumento, pois subiam com seus gados e tendas e vinham como gafanhotos, com tanta multidão que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e estavam na terra para a destruir. 7 anos, por conta do pecado, 7 anos, o povo sendo desmoralizado. Nós também, às vezes, passamos por situações assim. Nós também, às vezes, nos vemos desmoralizados por conta de um sofrimento que nós temos em nosso meio. Seja uma crise familiar, filhos que não querem saber mais de Deus, esposa ou esposo, ou alguém da família, um irmão, uma irmã, o pai ou a mãe que entra numa crise profunda, numa depressão, numa tristeza, a morte de alguém que nós amamos de forma inesperada. Nós estamos nesse tempo de Covid, onde nós temos toda hora a notícia de morreu alguém. Às vezes alguns não pela Covid, mas como consequência, e outros por questões naturais, como no sábado nós perdemos
na Adonec, Associação de Homens de Negócio, uma pessoa muito preciosa para nós, nossa irmã Solange, uma pessoa muito amada, e ela havia há meses lutando para poder manter-se viva. E isso tudo nos traz tristeza, isso nos oprime, isso nos traz sentimento de derrota, nos sentimos desmoralizados. E as pessoas dizem, como está no Salmo, onde é que está o teu Deus? Cadê o teu Deus? As pessoas menosprezam a gente e Satanás tenta nos desmoralizar. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa oportunidade sobre 5 passos que nós devemos dar para obtermos a vitória sobre a desmoralização. Passos que devemos dar para termos a vitória sobre a desmoralização. E com a história de Gideão, nós aprendemos 5 princípios, 5 passos extremamente importantes para isso. Vamos falar com Deus mais uma vez? Vamos pedir ao Senhor que fale no nosso coração? Senhor, nós precisamos de Ti. Se o Senhor não falar ao nosso coração, nós não compreenderemos a Tua palavra. Por favor, ministre ao nosso coração. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. A primeira lição que nós aprendemos com Gideão é que nós precisamos revisar a identidade conforme Deus declara quem nós somos. Veja bem, repita comigo. Nós precisamos revisar a identidade conforme Deus declara quem nós somos. E isso está explícito em Juízes capítulo 6, do versículo 11 em diante, diz assim o texto da palavra. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás Asbierrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no largar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: O Senhor é contigo, homem valente. Veja bem, Deus aparece a Gideão, Deus fala com Gideão e o chama de homem valente. Mas observe um pouquinho mais abaixo no texto, versículo 15 e 16. E ele lhe disse: Ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa do meu pai. Olha só o que ele diz, mas o Senhor diz para ele: Tornou-lhe o Senhor, já que estou contigo, ferirás os midianitas, como se fosse um só homem. Vejam bem, meus irmãos, nós precisamos realmente, para nos libertarmos dessa desmoralização, para termos vitória sobre ela, nós precisamos revisar a nossa identidade conforme Deus diz quem nós somos. O próprio Gideão tinha uma visão pequena dele. O próprio Gideão o via como o menor de todos, de uma família insignificante, no meio de uma tribo que era menor de quase todas elas. Ele não conseguia ver nele qualidades, virtudes para poder realizar aquilo. Mas Deus estava dizendo que era exatamente ele, aquele que aparentemente era insignificante, que era o meio que Deus ia usar para vencer aqueles homens, aqueles povos que estavam oprimindo o povo de Israel por conta do seu pecado. Então nós precisamos, para obtermos a vitória sobre a desmoralização, nós precisamos revisar a identidade dada por Deus para nós. Nós não podemos nos submeter ao que diz a sociedade, ao que diz os nossos familiares, ao que diz as pessoas que estão próximas de nós, ao que diz a história. Você não pode ficar preso ao que diz o que é a sua família, o que é a sua cidade, o que é o seu local de moradia. Você precisa se libertar disso e viver aquilo que Deus diz que você é. Quantos homens e mulheres na palavra de Deus foram usados pelo Senhor e eram pessoas insignificantes? A melhor de todas elas, para nos ilustrar, é o rei Davi. Ele era tão insignificante na sua família que quando Samuel foi, ele continuou trabalhando no campo. E era exatamente ele, baixinho, franzino,
que Deus chamou para governar Israel e ser o grande rei Davi. Precisamos, para obter a vitória sobre a desmoralização, revisar a identidade de Deus, conforme Deus declara que nós somos. A segunda coisa que nós precisamos fazer é aproveitar o que há de bom na nossa história pregressa e abandonar, rejeitar, deixar de lado tudo aquilo que não presta. Olha só como é que diz o texto no versículo 25 e 26. Naquela mesma noite lhe disse o Senhor: toma um boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste ídolo que está junto ao altar. Edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume do baluarte, em camadas de pedra. E toma esse segundo boi, e oferece em holocausto com a lenha do poste ídolo que vieres a cortar. Veja bem, Deus manda Gideão pegar os elementos que eram para a adoração a Baal, aquilo que era o motivo do pecado do povo, do desvio do povo, da perdição do povo, porque essas coisas, a madeira, o boi, a carne, não foi o diabo quem criou. Não foi o diabo quem fez, é criação de Deus. Se nós, homens, usamos isso de forma equivocada, é uma outra história. Mas isso é criação de Deus. Então entenda o seguinte: aquilo que é bom da sua vida pregressa, aquilo que é saudável da sua vida antes de você ter uma vida com Deus, isso deve ser aproveitado. Vou dar alguns exemplos bem fáceis. Se você é uma pessoa que gosta de ler, ótimo, caia, entra de cabeça, leia a Bíblia, estude a palavra de Deus. Se você é uma pessoa que gostava de refletir, de pensar, maravilhoso, ore, busque a Deus em oração. Se você é uma pessoa que tinha um coração aberto para doar, aberto para ajudar as pessoas, maravilha! Você vai fazer isso agora uma nova perspectiva, na perspectiva da palavra de Deus, entendendo que você não faz para se beneficiar, mas você faz para servir a Deus, como gratidão ao Senhor. Mas em compensação, abandone aquilo que é ruim. Não seja idólatra, não seja preguiçoso, não seja indolente, não seja leviano, não seja fofoqueiro. Todas essas maldições, quebre-as em nome de Jesus. Rejeite isso, faça um pacto com Deus. Minha família é desse jeito, mas eu não quero saber disso na minha vida. Abandone, aproveite o que há de bom e rejeite, renegue. Quebre as maldições que estão sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Então, a segunda lição, para que nós possamos obter a vitória sobre a desmoralização, é de aproveitar o que há de bom na nossa vida pregressa e rejeitar tudo aquilo que é maldição, que é ruim. A terceira lição que nós aprendemos nessa história de Gideão é: não espere de Deus todas as respostas para que você possa agir. Capítulo 6, versículo 17, nós lemos assim: e ele respondeu: se agora achei mercê diante de teus olhos, dá-me um sinal de que tu és Deus, que me falas. Veja bem, Gideão tinha dúvida. Gideão então pediu a Deus que Deus desse um sinal. Deus deu. E o que ele faz? A gente já leu aqui o versículo 25 e 26. Deus manda ele fazer um sacrifício. E ele faz. E os homens se levantam contra ele, querem tomar conta da sua vida, querem tirar a sua vida, e ele diz: olha, eu fiz para o Senhor, e em nome do Senhor eu fiz, se Baal é Baal, então que Baal se levante e se defenda. Vejam bem, Gideão, ele não esperou as respostas de Deus para todas as suas dúvidas para poder fazer. No versículo 36 a 40, nós vamos ler assim, em Gideão capítulo 6, ele fala assim: disse Gideão a Deus: se há de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela e seca a terra ao redor, então conhecerei que há de livrar por meu intermédio, como disseste. E diz o versículo 37, 38, e assim sucedeu. Entenda uma coisa, meu querido e minha querida, nós não podemos dar passos na nossa vida cristã apenas quando tivermos absolutamente
todas as respostas, porque elas não virão de uma única vez. Existem coisas que Deus vai responder aos poucos e nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos caminhar na fé, como Deus fez com Abrão. Sai da tua terra, sai da tua parentela, que te mostrarei um lugar, uma terra que eu te darei. Abraão foi, ele não sabia onde é que era, ele não sabia como seria, quanto tempo demoraria, ele não tinha filho, já era velho, mas ele creu, como diz a palavra. E isso lhe foi imputado como justiça. Então nós precisamos entender uma coisa muito simples. Nós não devemos ficar esperando ter todas as respostas para obedecer. Se Deus mandou, façamos, porque Deus haverá de confirmar a cada dia. Agora há pouco conversava com uma pessoa que desenvolve um projeto social lá no Rio de Janeiro. Ele atende centenas de crianças todos os dias. Não tem dízimo, não tem oferta. É tudo a cada dia dado por Deus. Um projeto chamado Projeto Inclusão. E aquele rapaz, aquele senhor, aquele amigo nosso, Marcos, ele falou coisa muito séria, muito bíblica. Quando Deus chama, Deus move o que é necessário para manter. Entenda o seguinte, se Deus está te chamando para o ministério pastoral, se Deus está te chamando para o ministério como missionário, seja no Brasil ou fora do Brasil, se Deus está te chamando para servir na sua igreja como um psicólogo, como um professor, uma pessoa que atua na área de música, uma pessoa que atua na área, por exemplo, hoje que as igrejas vão precisar muito de gente para trabalhar nessa área de mídia, para fazer gravação, edição. Se Deus está te chamando, se Deus manda você fazer, faça. As respostas que você vai precisar no decorrer da sua jornada, Deus a dará no momento adequado. Não use isso como argumento para não cumprir o chamado de Deus. Gideão fez e foi bem sucedido. A quarta lição que nós precisamos aprender com esse texto é que nós precisamos saber quem é o braço forte libertador que está conosco e use ao máximo. No capítulo 7, versículo 3, nós lemos assim: apregou, pois, agora aos ouvidos do povo, dizendo: quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa, de Gileade. Então voltaram do povo 22.000 e 10.000 ficaram. De cara, Deus manda 22.000 para casa. De 22.000 ficam 10.000. Se você continuar lendo o texto, versículo 6, versículo 7, você vai ver que Deus manda eliminar 9.700, ficam só 300 com Gideão. E é exatamente com esses 300 que Deus vai fazer, porque Deus fala no versículo 1, para que o povo de Israel não diga, nós os libertamos. Para que Israel soubesse que ele era Deus, para que Israel soubesse que as histórias que eles ouviram dos seus pais, como Gideão fala lá no capítulo 6, não eram historinhas, eram fatos verídicos, reais, que aconteceram, que se deram. E eu e você precisamos entender que o Deus que nós servimos, o Deus que está escrito aqui nesta palavra, não é uma historinha, não é relato inventado por alguém, como dizem algumas pessoas, não é historinha de velha caduca, é palavra de Deus, é revelação de Deus, revelação que se concretiza e que o povo de Israel vivenciou e que todos nós que temos um compromisso com Deus temos visto no nosso dia a dia. Saiba quem é o braço libertador que está com você e use ao máximo. Gideão fez e com isso ele obteve. E há interessantemente no capítulo 7, no versículo 16, há algumas ilustrações aqui, figuras que foram usadas por Gideão e que representam algumas coisas muito importantes na nossa vida. No capítulo 7, versículo 16 diz assim: então repartiu os 300 homens em 3 companhias e deu-lhes cada um nas suas mãos trombetas e cântaros vazios com tochas e disse: olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim o fareis. Quando eu tocar a trombeta, e todos que comigo estiverem, então vós também tocareis a vosso redor de todo o arraial e direis: pelo Senhor e por Gideão.
Nós temos aqui a primeira figura, que é a figura da espada, quando eles deveriam levantar e dizer, pelo Senhor e por Gideão. Espada representa a palavra de Deus. A palavra de Deus é que é a nossa autoridade, a palavra de Deus que tem o ensinamento, a palavra de Deus que tem o poder para poder vencer. E é pela palavra de Deus que nós caminhamos, é pela palavra de Deus que nós ensinamos, é pela palavra de Deus que nós testemunhamos, porque esta palavra é viva e verdadeira. Ela não é história da carochinha, ela é palavra de Deus. As trombetas representam louvor, a adoração. O louvor não é somente cantar, o canto também existe, mas o louvor é o nosso ato de adorar. Você pode adorar a Deus pelo seu café da manhã, você pode adorar a Deus pela cama que você dormiu, ou até mesmo pela cama que você não teve para dormir. Porque a adoração a Deus não é somente pelo que eu tenho, às vezes até pelo que eu não tenho. Paulo falou sobre isso. Os vasos de barro representam a nossa vida, quem nós somos. O que nós somos diante de Deus? Nós não somos nada. Somos pecadores perdidos. Homens e mulheres, como diz a palavra, que não sabem discernir a mão direita da mão esquerda. Homens e mulheres inclinados ao mal. Mas na mão de Deus, esses vasos de barro se tornam úteis, abençoadores. E desses vasos de barro saem as tochas com fogo, que representa a presença do Espírito Santo. Sabe o seguinte, não é você, não sou eu que temos poder, mas é o poder do Espírito Santo na nossa vida que age para realizar. Eu e você só somos o que somos porque Deus habita em nós. Nós somos templo do Espírito Santo e é o poder do Espírito Santo que nos dá autoridade para falar, para orar e pessoas serem curadas, para orar e pessoas serem libertas, para proclamar a palavra. É no poder do Espírito Santo. Saiba quem é o braço libertador que está com você e use-o bastante. Em quinto lugar, uma lição extremamente importante para a nossa vida e que Gideão falhou nesse aspecto. E a Bíblia usa uma expressão muito interessante para falar sobre isso. Não deixe que o ciclo da desmoralização se repita em sua vida. Capítulo 8, versículo 27, nós lemos: desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade em Ofra, e todo Israel se prostituiu após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Quando Gideão venceu os midianitas, quando Gideão conseguiu derrotar todos os seus vizinhos, o que aconteceu? O povo disse: domina sobre nós, governa sobre nós. Era um homem certo, a pessoa certa, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que era usado por Deus, um homem com fé, um homem com coragem, como disse o próprio Deus, um homem valente. Mas Gideão disse: não, eu não quero, não sou eu não vou fazer isso. Ele não se deixou levar pelas circunstâncias. Ótimo, maravilhoso, graças a Deus por isso. No entanto, ao receber presentes, ele pega aqueles ouro, pega aqueles metais, derrete, faz uma estola e bota aquilo na sua cidade. Aquilo vira um objeto de adoração, de veneração. Foi aqui Gideão, ó o grande Gideão, e se tornou um laço para a sua família, para a sua própria vida. A palavra de Deus diz que Gideão viveu durante 40 anos mais, e durante 40 anos houve paz em Israel. Deus honrou a obediência de Gideão. No entanto, se você ler o capítulo 9, você vai ver que após a sua morte, o seu filho Abimeleque mata 69 dos seus irmãos. Um deles sobrevive e se desenvolve toda uma história de tragédia por conta desse erro que Gideão cometeu. Meu querido, minha querida, entenda o seguinte: a palavra de Deus não se aprende só quando nós somos crianças. A palavra de Deus a gente não aprende só quando a gente se converte. A palavra de Deus, como dizia o reverendo Antônio Elias, é para ser bebida e comida todos os dias. O reverendo Antônio Elias
perto da sua morte, ele compartilhou com o pastor da Igreja Betânia aquilo que ele tinha aprendido naquela semana ao ler a palavra de Deus. Um homem com muita idade, eu acho que era 97 anos quando ele morreu, que há mais de 70 anos tinha se convertido, já tinha lido a Bíblia mais de 70 vezes, quando estava perto da sua morte, compartilhou algo que ele aprendeu na palavra de Deus. Veja bem, eu e você precisamos nos alimentar diariamente da palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. Se nós não nos alimentarmos, nós vamos começar a nos relaxar, a começar a aceitar determinadas coisas que o mundo oferece, e nós vamos nos perder, vamos errar, vamos cometer coisas terríveis, mesmo não sendo a nossa intenção. Certamente Deus não teve intenção de fazer isso, mas acabou falhando. E isso trouxe consequências. O ciclo se repetiu na vida de sua família e na vida do povo de Israel. Nós precisamos tomar atitudes para que o ciclo não se repita na nossa vida. Vitória sobre a desmoralização. O primeiro passo é revise a identidade que Deus tem de você. Não se prenda ao que os outros dizem quem você é. Segundo lugar, aproveite o que há de bom na sua vida pregressa e rejeite tudo aquilo que há de mal. Quebre as maldições que há sobre a sua vida, sobre a sua história, em nome de Jesus. Não espere ter todas as respostas de Deus para que você haja. Deus respondeu, você tem um caminho, faça. Não fique esperando todas as respostas, todas as dúvidas serem sanadas. Em quarto lugar, saiba quem é o braço forte libertador que está com você e use ao máximo. Em quinto, não permita que o ciclo da opressão, o ciclo da desmoralização se repita em sua vida. Você sofre? Todos nós estamos sofrendo. Como eu disse no início, essa semana perdemos uma pessoa muito amada, muito importante, na Adonep, a nossa irmã Solange. Dói perder alguém que a gente ama, mas o Senhor é quem nos sustenta. É o Senhor quem nos provê a força para seguirmos em frente, independente da morte, independente do desemprego, independente do nosso serviço, nosso sustento ir por água abaixo, ter falido, a nossa loja ter fechado, o nosso comércio ter ido para o buraco. Não importa. Deus é Deus em toda e qualquer circunstância. Que Deus abençoe e fale ao seu coração. E que o Deus de paz, o braço forte e libertador, esteja confortando cada família enlutada, cada família que sofre a ansiedade de ver o seu ente querido no hospital há tantos dias. Porque Deus continua sendo Deus, independente de qualquer circunstância. Deus abençoe vocês e que Deus abençoe muito os nossos irmãos da Igreja Presbiteriana Betânia em Niterói, em especial o pastor Tel, que foi usado por Deus para ministrar essa palavra e falar tanto ao meu coração que eu quis compartilhar com vocês. Deus abençoe vocês. Encerramos essa transmissão, esse momento de compartilhamento, hoje de uma forma diferente, apenas com a mensagem, desejando que a graça de Deus se manifeste sobre a sua vida e que eu e você busquemos a presença do Senhor. Vamos receber a bênção do Senhor e depois da nossa bênção, nós vamos encerrar só com uma música. A música que fala de uma forma tão bonita para que a gente se veja de novo. Do Projeto Sola, que é um grupo muito bonito, muito legal, que tem umas músicas muito boas, letra muito fantástica. E eles fizeram uma gravação especial que diz sobre nos vermos outra vez. Recebamos a bênção do Senhor. Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Que o Senhor nos dê a paz. De forma especial, Pai, sobre os nossos missionários dentro e fora do Brasil. Que eles possam caminhar confiados na graça do Senhor, assim como nós. Hoje e eternamente, em nome de Jesus.
Amém, Senhor. Tchau. Se abra à tua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus lhe envolve seu amor e a paz, encharque o coração e até nos vemos outra vez, que Deus lhe guarde em sua mão. As gotas da chuva em teu rosto, com a brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração. E mesmo ao se levantar sozinho, que Deus